Aí eu quero convidar agora para uma conversa sobre esse olhar mais holístico a doutora Gabriela, que é médica endocrinologista e certificada em medicina do estilo de vida, o Ricardo Vargas, nutricionista e especializado em gestão emocional e mudança de hábito, e o Clécio Branco, é psicólogo clínico, mestre e doutor em filosofia. Eles estão aqui representando o Ritual. Eu quero chamar também a Lorena. A Lorena está aí? Então vem aqui, Lorena, por favor. Lorena é sócia diretora do Ritual, uma entusiasta dessa vida com mais propósito, onde a nossa saúde tem esse olhar integral. Vou te dar a palavra aí depois. Obrigada, Débora. Muito bom estar num evento aqui que fala sobre o que a gente acredita, né? Que é longevidade, saúde do corpo, da mente, do espírito. A gente começou esse trabalho em 2016, então já temos aí 10 anos. Na pandemia, todo mundo estava procurando um refúgio, um lugar, né, que a gente pudesse estar na natureza. E aí, algo que a gente já falava ficou muito em alta, né? Mas a gente já acreditava nisso, né? A gente tem aqui uma hóspede que foi no Ritual, Viviane. Ai, que bom, que bom, que bom. Vai ser um prazer recebê-los todos lá no Ritual. É um spa médico voltado para esse cuidado integral do corpo, mente e espírito. Então, lá a gente tem uma programação, né, voltada com atividades físicas. A nossa médica, a doutora Gabriela, endocrinologista, Ricardo, nutricionista, o Clécio, que é o nosso filósofo, psicólogo. E tem vários momentos gostosos, né, para a gente se reconectar com a gente mesmo, porque a gente se esquece, né? Tantas demandas, né, de família, de filhos, de pais, de trabalho. E a gente esquece um pouco da nossa essência, do que a gente gosta. Então, o Ritual é para resgatar um pouquinho desses hábitos saudáveis. Obrigada, viu, por estar aqui com vocês. Obrigada, Lorena, muito obrigada. Bom, então, para conversar um pouquinho mais sobre, afinal de contas, o que é esse olhar holístico, né? Porque a gente aqui na Vida Simples adora falar de virar um pouquinho aqui para ficar mais perto. Falar sobre esse olhar mais holístico, né? E aí, como até a Lúcia comentou na fala dela, falar de meditação parecia coisa, né, que ninguém acreditava, não tinha esse crédito que tem hoje, e talvez o holístico ainda soa um pouco, né? O que é então esse cuidado holístico? Como que, né, na integração de várias especialidades a gente tem de fato esse cuidado holístico e como ele de fato pode fazer a diferença para a gente viver mais, que é para isso que a gente está aqui. Quem quer começar a responder? Sou eu. Bom, primeiro eu quero confessar que eu estou angustiado aqui, porque eu não consigo filtrar. Eu capto tudo, todas as falas aqui eu peguei inteiras, então elas estão reverberando em mim. E meu coração, desde de manhã, está disparado aqui. É bom que tenha médico, porque eu posso sofrer um ataque cardíaco. Todas as falas muito boas, essa última de um apolíneo, né? Um circunspecto, com dados precisos de medicina. Então, eu estou apavorado. Então, me segurem se eu cair, né? Bom, holístico seria soma de partes, né? Soma de pedaços que faz um todo, que é como o Ritual enxerga o ser humano. De todas as falas, eu vi pinceladas de literatura, de livros, de filosofia, e eu fiquei assim, pensando qual delas eu vou pegar para fazer uma reflexão sobre esse holístico. O Byung-Chul Han estava no fundo da figura de várias falas aí. Do desaparecimento do rito, por exemplo,
que é essa sociedade do cansaço, que não para, de consumo de tecnologia, de um excesso de informação. Apareceu também o agonia de Eros, quando se falou muito de relacionamentos, de solidão e desamparo. Eu vi ali o Agonia de Eros, do Byung-Chul Han. Então veja que eu já estou fazendo uma costura do holístico. Eu estou vendo existencialismo, estou vendo espiritualidade, estou vendo a solidão como uma questão existencial, e às vezes o que aparece para a gente fica pensando, isso é psicológico ou é existencial? E se o existencial acabou gerando um estado psicológico? Se isso é da área espiritual ou isso é da psicanálise? Se isso cai num existencialismo de Viktor Frankl ou do Sartre? Se isso é um caso típico de medicina ou se é tudo junto? Então, esse já seria um retrato do holístico. Então, quando que a gente vai ouvir uma ou outra narrativa? Ou se vai ser tudo junto? Às vezes a gente faz a interconsulta, trabalha junto, 2 profissionais ouvindo ao mesmo tempo a fala de uma pessoa que está com uma dor, um sofrimento. Eu vi também essa questão de viver mais. E em filosofia a gente levantaria questões incômodas, como, por exemplo, se a gente está preparado para viver mais. Porque a gente está querendo se preparar para não morrer logo. E se a gente tem planos, sentido e propósito para viver mais. Essa é uma questão que a gente não pensa. Eu lembro de um trabalho que fiz com adolescente, que foi exatamente isso, há uma década atrás, que era final de ano, e eu tinha que fazer prova para adolescente de escola técnica. Fui lá no quadro, disse, eu vou botar a prova aqui e vou sair. E o aluno disse, a gente vai colar. Eu disse, pode, sem problema. Não tinha ainda a inteligência artificial. E eu botei a questão, era como seria a vida se amanhã a morte morresse? E ficou esse silêncio na sala. E eu fui embora. Voltei uns 40 minutos depois, e um aluno disse, professor, não dá para pensar isso. Eu disse, mas filosofia não é isso? Pensar ou não pensado? Mas assim não vale, professor. A gente não está pronto para pensar isso. Nós não temos planos para viver muito tempo. Mas uma aluna lá atrás disse, professor, eu fiz. Posso ler? Uma menina esquecida no fundo da sala. Disse, então, ninguém quis colar dela, né? Ninguém colou, ela fez sozinha. Ninguém acreditava que saísse algo sério dali. E eu fiz uma roda e disse, então vamos ouvir. Ela disse, então, se amanhã a morte morrer, a primeira coisa que vai quebrar são as funerárias. Depois, o cemitério fecha. Depois, os hospitais. Depois, os laboratórios que produzem remédios. O seguro de vida vai falir. A Bolsa de Valores entrou em colapso. E não é que a menina sabia o que estava falando? Ela estava dizendo, em síntese, nossa vida está toda construída em torno da morte. Não estamos construindo vida para a vida, mas porque vamos morrer, então nós temos pressa. E a nossa pressa está nos atrapalhando. Nós não temos feito... Aí vem outro livro do Byung-Chul Han,
que é o desaparecimento dos ritos. Os ritos estão morrendo, a gente não está tendo mais tempo de fazer ritos. O rito é a marcação do tempo, é o tempo cronológico, é o que faz a gente parar e comemorar, festejar. Ritos de passagem não existe mais, não temos tempo. Por isso, rituale. O rituale é um lugar de ritos. Nós temos lá ritos de água, de passear na água, andar descalço num caminho de água. Rito de entrar na piscina, água morna. Rito de ducha, de água fria, água gelada, água morna, massagem. Ritos das refeições, que esse rapaz aqui vai falar. Eu já falei demais, eu vou deixar você agora. Rito de refeições que ele coordena com a esposa. Rito de arte, rito de terapia de grupo, rito de terapia individual, rito de dormir, porque estão indo com transtorno de sono aos montes cada vez mais, porque não temos mais ritos. A vida é uma sucessão de ritos. Os pássaros chegaram agora, o sabiá laranjeira começa a cantar no final de setembro e desaparece em janeiro. É o rito de acasalamento. O sapo martelo bate lá no nosso lago, feio. Um hóspede disse: vocês precisam parar de fazer obra de noite. Mas eu disse: é o sapo martelo. Ele está acasalando. Uma moça disse: eu não consigo dormir com esses sapos. Vocês precisam silenciar eles. Não dá para costurar a boca do sapo. O rito da natureza, enfim. Eu acabei falando do holístico nessa descrição meio apaixonada e poética. Eu passo a palavra para os colegas complementarem. Eu falaria algo interessante a respeito de ritos, que é o rito diário. Parte clara, parte escura. Os horários do dia têm uma afinidade muito grande com questões biológicas. O nosso cérebro entende que é dia quando eu me exponho à luz solar. Eu tenho células na minha retina que são chamadas de células extremamente fotossensíveis. Elas mandam uma mensagem para uma região do nosso cérebro que é chamado de núcleo supraquiasmático, dizendo assim: o dia nasceu. Quem tem filho pequeno, conhecimento empírico, Entende. sabe da prática. A hora que o cérebro entende que o sol nasceu, ele começa a produzir um hormônio chamado serotonina, hormônio da felicidade. Se eu, por exemplo, estou dormindo nesse horário, meu cérebro não está produzindo serotonina, meu intestino não está produzindo serotonina. Cai meu nível de hormônio da felicidade e eu vou procurar um psiquiatra para tomar um remédio que é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Às vezes, o ato de você ajustar os teus horários cronológicos já vai trazer uma qualidade de vida diferente. E aí nós vamos acrescentar não somente anos, mas vida aos anos. Isso é fundamental. Entender, por exemplo, que quando eu como, eu tenho relógios que são paralelos, não do ciclo circadiano, controlado pelo núcleo supraquiasmático, mas o meu fígado, Meu Deus. meu intestino, meu músculo, núcleo supraquiasmático. É um conglomerado de mais ou menos 20 mil neurônios que nós temos numa região da glândula principal do nosso corpo, que é o hipotálamo. Ali tem essas células que vão reconhecer a luz do sol e vão coordenar todo o processo de ajuste metabólico. Quando eu como, meu estômago, meu intestino, meu músculo, fígado, eles começam a entrar em ciclos também. São ritos que vão acontecendo. O grande problema é que, em virtude de nós desrespeitarmos algumas questões importantes desses ritos, comemos no horário errado, dormimos pouco ou no horário errado. Outro dia estávamos conversando com os hóspedes sobre a questão do sono e a importância do sono, primeiro porque se esqueceram de algo importante. No ano 321 d.C., Constantino ele se converte ao cristianismo. E ele faz uma mudança importante que afeta até hoje a nossa vida. A mudança de horário de início das horas de um novo dia.
Até 321 depois de Cristo, as horas de um dia não era contado à meia-noite, era contado no pôr do sol. Nós vivíamos de pôr do sol a pôr do sol. Se vivemos de pôr do sol a pôr do sol, quer dizer que a primeira parte de um dia é a parte escura e não a clara. E aí cometemos um equívoco quando chegamos cansados em casa de um dia de trabalho e dizemos assim: nossa, estou cansado, preciso dormir. Lê do engano. Quando você dorme na noite de hoje, na verdade não é um descanso do que você fez, mas um preparo para o que você vai fazer. E se não fosse assim, depois de uma noite mal dormida, ninguém acordaria com ansiedade, ninguém acordaria com estresse, com dificuldade de lidar com um apetite no dia seguinte, cansado, com fadiga mental, com dificuldade cognitiva. Isso mostra que eu nunca descanso mas eu descanso para. Esse é um ajuste de ciclo, é um rito que precisamos organizar. Entender a importância do sono e como que isso vai trazer uma consequência nas minhas atividades da manhã seguinte. A gente tem, inclusive, uma palestra logo mais sobre sono, com o Dr. Arthur Feltrin. E aí, vocês estão falando assim, eu estou pensando assim, gente, a gente tá vivendo muito errado, né? Em síntese, é um pouco isso. E, na prática, o que mais atrapalha esse equilíbrio todo? Porque a gente coloca a culpa na falta de tempo, na pressa, na correria. Então, quando a pessoa precisa fazer um reset, ou ela precisa retomar um pouco assim as rédeas do próprio dia, o que vocês aconselham assim na vida cotidiana mesmo? Eu acho que eu vou puxar o gancho aqui do que Clécio trouxe, porque o que a gente observa muito no spa, especialmente, é a sociedade do cansaço. É essa coisa de, por onde eu começo, eu estou exausto. E as pessoas vão lá numa exaustão clássica. E falando um pouquinho, que foi falado brilhantemente na primeira palestra com a Angélica sobre a medicina do estilo de vida, que bom que a gente está endereçando cada vez mais esses pilares que causam 80% de todas as doenças crônicas e que são evitáveis e muitas conseguimos reverter, né? Mas a teoria é essa. A prática da medicina do estilo de vida ela é muito difícil. Por quê? Porque a gente holístico é todo. O contrário de todo é fragmento, e a gente está fragmentado. O nosso corpo está fragmentado da nossa mente, que está fragmentado do tempo que a gente vive e do tempo que nos cobra que seja tal coisa. E quando as pessoas chegam lá, elas chegam totalmente desconectadas do todo. E da própria consciência, que também foi colocado na palestra, né? Da autopercepção do momento presente. E o nosso papel, eu acho que dentro do trabalho, dos pilares do estilo de vida, é um trabalho muito de consciência. Porque a medicina do estilo de vida, a grande beleza dela não está em fazer atividade física, comer bem, sono, senão isso vira mais um checklist. E as pessoas, pegando o gancho da sociedade do cansaço, a gente vê que hoje é muito bom você estar aqui discutindo, querendo conhecimento sobre saúde, mas a gente tem que tomar o cuidado para que saúde não vire mais uma performance. Porque senão a gente tem que fazer tudo. E às vezes é muito interessante que o que a gente tem que fazer lá é desconstruir. É desconstruir que talvez eu não precise ir 7 vezes na semana na academia. Talvez esse dia eu preciso dormir mais. Talvez eu não preciso dar check em todos esses pilares. Eu preciso de suporte social. Eu preciso de bons relacionamentos. Eu preciso de alguém para me ajudar em casa com a sobrecarga que eu estou. Eu preciso tirar férias. Eu preciso parar. Então, é muito um caminho de consciência, né? E é muito interessante que isso não é novo, né? Então, também fazendo gancho com o que o médico falou anteriormente sobre a medicina 3.0, né? Não tem grandes coisas novas na medicina do estilo de vida. Na verdade, a gente está falando do básico, né? Tem uma teoria, não sei se vocês já ouviram falar, que é o contínuo do bem-estar e da doença. Quando a gente fala da medicina 1.0, é uma medicina que foi criada, treinada, e que até hoje na faculdade é ensinada para a gente controlar sintomas, para fazer diagnóstico quando a doença já está estabelecida. A gente tem uma cultura de procurar o profissional de saúde para resolver um problema, né? Não para manter saúde ou para construir saúde. E quando a gente tem um gráfico, né, que mostra, então, um lado
é a doença, é a morte, os sintomas, as desabilidades, né? Só que a gente não ter doença, a gente não ter sinal, sintoma nenhum, a gente não tem altos níveis de bem-estar, né? Os altos níveis de bem-estar, diante dessa teoria, é baseado em 3 fatos, né? Consciência, crescimento e educação. Assim a gente consegue altos níveis de bem-estar. Então, um evento como esse, o trabalho que a gente faz no SPA, que a gente faz muitas palestras em cima dos pilares do estilo de vida, não é para ser um mero encontro de conhecimento. É porque, através da educação e através da autopercepção e da consciência, a gente consegue que o indivíduo tenha autonomia. Que eu acho que também casa muito com o que Isabela falou relacionado às finanças, mas pode estar relacionado às nossas escolhas. Porque é o que eu preciso. Não adianta nada a gente fazer exercício, a gente fazer tudo direitinho, se a gente não consegue se escutar, que é o que eu estou precisando agora, né? Então, muitas vezes, as pessoas vão para o spa porque querem ser emagrecidas, não porque elas querem participar do processo, né? Então, também tem isso, um trabalho da gente que fala da medicina 3.0. Qual que é o papel? Qual que é o meu papel diante desse cenário? Do que eu estou precisando? Não é sair com uma coisa pronta que todas as pessoas têm que fazer aquele checklist. Receita, né? Não tem receita, né? Para todo mundo, né? E é interessante o que foi trazido pela doutora Gabriela, que muitas vezes as pessoas questionam para a gente, mas o que eu posso tomar para melhorar? E eu dou sempre a mesma resposta: decisões. Decisões. É o que funciona. Então, em determinados momentos, eu preciso ouvir o meu corpo, como foi dito, e eu gosto de um termo que uma vez me veio à mente no meio de uma palestra, que nós estamos nos tornando surdos fisiológicos. Deixamos de ouvir o nosso próprio corpo. Deixamos de analisar aquilo que o corpo realmente precisa. E aí se torna, muitas vezes, meramente ali o checklist. Não, eu preciso fazer atividade física. Mas se eu estou cansado, meu corpo não quer o exercício, ele quer o quê? O descanso. Às vezes eu quero dormir bem e estou com fome. Então eu vou ter que fazer uma decisão. Ou eu como, eu vou dormir. Porque se eu comer bem, eu não dormirei. Isso é fato. Porque o metabolismo desacelera à noite. Eu vou ficar a noite toda fazendo digestão. Não vou descansar como deveria. Mas eu supri a necessidade nutricional. Então, o que é prioridade? Temos que analisar esse aspecto de prioridade. Porque viver mais é viver mais com consciência. Porque as consciências te permitem tomar decisões assertivas. Você quer falar, né? Quer. Então, o que ele falou é biologia, é filosofia, é o quê? É holístico. Porque ele falou de ética, quando ele está falando de corpo, que a gente não percebe o corpo, os sinais do corpo. As palestrantes falaram sobre isso, que a gente não escuta mais o corpo. É uma questão ética, né? Século XVII, alguém trabalhou isso com uma profundidade extraordinária e está aí no nosso mercado de livros, a ética do Baruch de Spinoza, que começa com a questão: o que pode um corpo? Simples, é uma ética prática. Ele é geômetra e filósofo. O corpo vai saber o que pode quando ele for afetado. O Spinoza está fazendo uma crítica ao René Descartes, ao cartesianismo, que diz que a consciência da existência começa pelo pensar, porque eu penso e eu existo. O Spinoza diz que eu primeiro sou afetado. O corpo descobre o que pode quando é afetado. Eu sou afetado, aí eu descubro que eu estou vivo, depois então eu penso. Então nós perdemos essa consciência do corpo porque a gente não prestou muita atenção na questão filosófica grega, de que quando vai se pensar em saúde, tem que se começar perguntando o que eu permiti que fizeram de mim.
O que eu permiti que fizessem, que eu sentisse, e eu nem me dei conta. E agora é tarde, porque eu já estou sentindo tudo e eu nem sei o que é. E isso em tudo? Em nas tudo. relações, no trabalho, com os amigos? Em tudo. Eu tô me sentindo mal num trabalho, porque volta a questão de viver muito, né? O Sísifo, lembram do Sísifo? Do mito do Sísifo? A gente trabalha em terapia de grupo lá no Rituale com, às vezes, mitologia grega. Então, o Sísifo enganou a morte, né? E Zeus veio conversar com ele e disse: Sísifo, o que é que você fez? Eu não quero morrer. Eu acho um absurdo eu morrer. Eu sou muito inteligente, muito esperto. É um desperdício. Então você não vai morrer. Você vai viver para sempre. Mas você vai subir uma montanha toda manhã com uma pedra enorme nas costas. Quando chegar lá em cima da montanha, a pedra rola para baixo e você vai subir de novo a montanha com essa pedra para sempre. Então, esse mito diz muito sobre o nosso tempo. É que se você vai viver muito sem a consciência do que o corpo pode, você vai apenas repetir mecanicamente um trabalho rotineiro, uma vida rotineira que não tem sentido e que será tão absurda quanto a vida de Sísifo, de subir uma montanha rolando uma pedra que vai descer de novo para baixo. Então, viver muito tempo vai ser um fardo. Se não tiver um sentido para rolar essa pedra, então já misturei o Sísifo com Spinoza, voltando ao Spinoza, quando o corpo é afetado, ele descobre se o afeto foi bom ou foi ruim, se houver um aumento de potência do corpo ou uma diminuição de potência. E o que é corpo? Ele vai explicar o que é corpo e o que é afeto. Um suco de laranja é corpo. Um copo d'água é corpo. A leitura de um livro, o livro é corpo. As ideias que emanam da leitura é corpo, porque afeta. Tudo que afeta é corpo. E como eu vou saber se é bom ou é ruim? Por isso que eu disse que é ética, então é filosofia o que você está falando sobre corpo. Se o afeto aumentou a minha potência de ação. Alguém falou de potência aqui antes, por isso que está reverberando aqui na minha cabeça de hiperativo. Se aumentou a potência, é um bom encontro com aquele outro corpo. Se diminuiu a potência, é um mau encontro com aquele outro corpo. Então é muito prático, é muito simples. Como vida simples, é muito simples. Uma planta sabe disso, gente. Se você coloca a planta no vaso e precisa viajar, e o vaso tem um furo no fundo, você coloca esse vaso dentro de uma bacia d'água, a planta vai pegar só a água que precisa. Não vai morrer afogada. Ela vai colher a água de cada dia. E só. Muito simples. Nosso trabalho inicial numa terapia de grupo é exatamente andar entre as plantas. E eu digo para o pessoal, vai olhar aí o jardim. Como a Ígia, filha do deus da cura grego, né? Chamava-se Ígia. O paciente chegava, ele estava ocupado com o mais grave, ele dizia: Ígia, cuida dele. A Ígia andava pelo meio do jardim, entrava nas cachoeiras e às vezes voltava sozinha, e o pai perguntava: cadê o doente? Ela dizia: ele se curou e foi embora. O que seria o banho de floresta que foi dito o banho de floresta da primeira. Hoje. Por isso que eu estou aqui enlouquecido, porque cada fala me lembra um mito, uma coisa, e foi embora. Então, a Ígia gerou o conceito de higiene mental. Banho, né? Que a gente precisa, que é a intervenção primária que o médico acabou de falar aqui. É a pausa, é o Shabá, o pequeno Shabá que você tem que fazer. Caminhar ali
pela trilha do Ibirapuera ou perto da tua casa? Bom, A gente, só para finalizar isso e fechar, a gente tem lá no Rituale muito parecido do que foi exposto aqui dos pilares do estilo de vida, porque a dieta, padrão dietético servido é plant-based, né? Isso já gera a afetação das pessoas que chegam lá. E como assim que não tem carne? Como assim que não tem café? Não tem café também. E sobrevive, é incrível. E é impressionante, porque os 2, 3 primeiros dias gera um desconforto muito grande, porque tira a pessoa e coloca ela sob a realidade. Ela não toma mais café, tem que tomar a decisão. E foi muito do que a Isabela falou. Quem são vocês sem os remédios que estão tomando, sem o café, sem o combustível que a gente mascara todos os dias e não enxerga a própria realidade, né? Quem são vocês? E aí as pessoas chegam lá, banho de floresta só passando o portão, uma mata gigante. Aquilo não é necessariamente o efeito dieta saudável, movimento. É a pausa mais isso e a troca do ambiente. Esse é o verdadeiro efeito terapêutico, porque a pessoa sai do contexto, ela sai do automático, ela sai da realidade dela e ela se coloca no desconforto. E no desconforto, inclusive, das relações, que foi muito que ela colocou, a relação humana. E lá as pessoas se curam entre si, né? O grupo terapêutico é isso. Um fala, o outro enxerga, e aquilo acontece, parece mágico, assim, né? Mas, na verdade, é a troca humana quando tu está presente de corpo e alma, conectado consigo e com a realidade, com o momento presente, né? Acho que isso que é a grande magia. Deixa eu só contar do tratamento. Rapidinho uma pergunta que foi feita para mim, acho que há 3 semanas atrás, por uma hóspede. Ela disse assim: como que aqui eu consigo ficar sem sentir fome? Eu estou comendo uma dieta que só tem capim, falou desse jeito. Não estou bebendo café e eu ainda estou fazendo exercício que gasta energia. Como que eu consigo ficar sem sentir fome? Eu falei, é fácil. Primeira coisa, nós tiramos você do ambiente estressor. O ato de tirar uma pessoa do ambiente estressor já torna ela mais consciente. O nível de cortisol dela baixa, diminui resistência insulínica, ela aproveita melhor aquilo que ela come. Hoje a gente aproveita mal o que a gente come porque a gente está estressado. O nutriente não entra dentro da célula porque o cortisol bloqueia. Aí eu disse, você fica no celular até tarde. Aqui a internet é desligada às 10. Cabo Wi-Fi, ele vai dormir. E aí eles também dormem, é uma coisa incrível. Eles chegam lá com problema de sono e 10 horas estão dormindo. Porque nós levamos hoje a TV para a cama. E eu falei, quando você dorme tarde, você não controla seu cortisol. Então, obviamente, no dia seguinte, você não vai controlar seu padrão de fome. Eu falei, aqui você está comendo muita fibra, isso dá saciedade. Quando você quer sustentar uma vaca, você dá um negócio chamado capim, que é volumoso, tem que dar volume. Então, aqui você come uma alimentação à base de planta que tem volume. Aqui você bebe água, você faz exercício que melhora o processo de utilização dos nutrientes. Então, o que a gente precisa, às vezes, é fazer pequenas reflexões que vão levar à tomada de decisões que vão fazer os ajustes necessários para que a gente viva mais e melhor. Olha, agora está na hora de chamar o coffee break, mas eu vou falar só break. Tá? É só lá no Rituale. Vocês ganharam um livrinho desse, que é um convite para vocês começarem a reflexão de vocês antes mesmo de vocês irem ao Rituale. Porque eu tenho certeza que vocês, acho que estão desejosos de conhecer o trabalho que nós temos feito. Ao final da programação, existe uma condição especial para aqueles que estão aqui. Então, entre em contato com... Cadê a nossa rede de venda ali? É só falar com a Stephanie, ela vai contar para vocês o que foi preparado de maneira especial para que vocês possam ter uma experiência de imersão no Rituale. Já estou bem animada. Muito obrigada, gente. Um prazer conversar com vocês. Muito obrigada.